Vamos conversar um pouquinho hoje, pessoal, nesse vídeo sobre os riscos da cirurgia bariátrica. Meu nome é Murilo Lobo e eu sou o seu cirurgião. Então, quando a gente fala sobre riscos da cirurgia bariátrica, de uma forma geral, eu gosto de considerar algumas coisas em relação ao risco e ao que ele reflete na saúde do paciente. Então, eu vou dividir isso em 3 pontos. O primeiro ponto é qual é o risco da gente fazer uma cirurgia bariátrica quando ela não tem indicação ou quando ela é mal indicada. Qual é o risco do paciente que tem indicação de cirurgia bariátrica não fazer a cirurgia? E por fim, vou discutir sobre os riscos que existem durante o procedimento no intraoperatório, os riscos do pós-operatório imediato e os riscos do pós-operatório tardio. Então não é raro a gente receber no consultório pacientes que querem fazer a cirurgia bariátrica, porém ainda estão fora da faixa adequada de indicação da cirurgia. A gente já sabe que a indicação da cirurgia bariátrica, classicamente, é aquele paciente acima do IMC de 35 até 40 com comorbidades ou acima do IMC de 40. Aqueles pacientes com IMC abaixo de 35, existem situações especiais em que a gente pode fazer a cirurgia, mas na maioria das vezes a cirurgia não está indicada. Por quê? A gente sabe que esses pacientes com IMC abaixo de 35 ainda tem uma possibilidade de perda de peso com tratamento clínico e medicamentoso que é satisfatória, que é suficiente e que não justificam uma intervenção cirúrgica, que é naturalmente um risco maior do que um tratamento clínico. E além disso, não só pela questão do risco e do procedimento, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, existe uma potência de perda de peso de cada técnica cirúrgica. Quando o paciente não tem um peso acima do IMC de 35, a nossa cirurgia não vai ter um resultado satisfatório, porque se o paciente tem um IMC abaixo de 35, a potência da perda de peso que a gente vai gerar naquele paciente vai ser uma perda de peso pequena, que poderia ter sido atingida com medicação, com tratamento clínico, com modificação do estilo de vida. Então a gente vai fazer um procedimento muito invasivo, com anestesia geral, com internação e de certa forma com uma dificuldade de reversão. Então o paciente com IMC abaixo de 35 não tem indicação de cirurgia, porque a cirurgia não vai conseguir ter uma perda de peso maior do que o tratamento clínico nesses pacientes, suficiente para justificar a intervenção cirúrgica. Falando do próximo tema, que é quando o paciente tem indicação de cirurgia e não faz a cirurgia bariátrica, também temos que levar em conta vários riscos da questão de não operar. Então, o paciente que tem a indicação de cirurgia bariátrica, especialmente aqueles pacientes que atingiram o IMC acima de 40, por definição, a cirurgia é o melhor tratamento nesse momento. Se ele não opera, ele continua acumulando os riscos relacionados com a obesidade, com o sobrepeso. Esses riscos, eles são crônicos e eles não têm sintomas. Então, muitas vezes, quando eu falo desses riscos, eu falo que quando acontece alguma coisa, é que o risco já está lá há muito tempo. E quando o paciente passa por um evento que foi desencadeado pela obesidade, muitas vezes esse evento vai ser um evento irreversível. Por exemplo, a gente sabe que a obesidade aumenta risco de infarto, mas enquanto o cara está lá com IMC acima de 40 e não teve um infarto ainda, ele só está acumulando o risco de infartar, ele não sente nada. Mas a partir do momento em que o infarto aconteceu, é uma parte do músculo cardíaco que a gente perdeu, e isso é irreversível, é um músculo que não regenera. Da mesma forma, o risco relacionado ao AVC. A obesidade leva a um risco aumentado do AVC. Se a gente faz a cirurgia, a gente reverte esse risco. Enquanto a gente não faz, esse risco se acumula até o momento em que acontece o AVC. E a partir desse momento, o AVC não é mais reversível. Então, o risco de não fazer a cirurgia quando ela está bem indicada é exatamente da gente chegar num momento em que aconteça um evento irreversível que poderia ter sido evitado com a cirurgia, já que com a cirurgia a gente conseguiria reverter o risco acumulado ao longo desses anos da obesidade que leva a um evento irreversível, como infarto, AVC, como risco aumentado de vários tipos de câncer, entre outras doenças que a gente já conhece. E agora falando da cirurgia de fato, quais os riscos da cirurgia, a gente divide em risco intraoperatório, pós-operatório imediato e risco pós-operatório tardio. No intraoperatório, o risco que acontece é basicamente durante o procedimento, o risco de ter algum sangramento, de ter alguma perfuração, de ter algum acontecimento ou evento durante a anestesia. Da parte do cirurgião, a técnica cirúrgica e a cirurgia robótica levou a cirurgia a se tornar um procedimento muito mais seguro no intraoperatório. Então, hoje em dia, a gente tem um sangramento que é muito pequeno, as costuras são muito
delicadas, são muito bem feitas, o grampeamento. Então, o intraoperatório, o risco da cirurgia em si, hoje em dia é muito baixo, quase zero, especialmente quando feito em boas condições, com bons materiais, num bom serviço, num bom hospital e, é claro, por um bom cirurgião. E o risco anestésico, ele também está relacionado ao intraoperatório, mas o risco anestésico ele é mitigado, ele é controlado com um bom preparo pré-operatório, com o cardiologista, com o endocrinologista. E durante o intraoperatório, o anestesista vai monitorizar todos os sinais vitais do paciente, frequência cardíaca, a sedação, a oxigenação, e com isso ele vai mitigar o risco do intraoperatório da parte clínica. Pode ser, por exemplo, um AVC, um infarto, um tromboembolismo, algum risco da anestesia, da parte clínica. Esses riscos existem, mas eles são hoje em dia muito baixos. No pós-operatório imediato, ou seja, entre o final da cirurgia e o momento da alta hospitalar, existem alguns outros riscos. E esses são principalmente relacionados a o paciente acordar da anestesia e começar a se movimentar, começar a se alimentar. Então o risco que a gente pensa, por exemplo, é do paciente que ficou entubado por um longo período e o pulmão faz uma atelectasia, o pulmão faz uma condensação. Esse risco é mitigado, é tratado pela fisioterapia respiratória e motora. Quando o paciente começa a se movimentar, a fazer um pouco de exercício, ele ajuda o pulmão a expandir. Existe o risco de sangramento no pós-operatório, mas que também é mínimo. Se a cirurgia foi bem feita, bem cauterizada e terminou limpinha, o risco de sangramento já é mais baixo. Porém, a gente precisa de um controle muito próximo e uma monitorização da frequência cardíaca e da pressão arterial do paciente, porque uma pressão arterial muito alta pode aumentar o risco de sangramento no pós-operatório imediato. Um outro risco que acontece é do paciente ter dor. A dor no pós-operatório ela é esperada até um certo grau. Porém, se uma cirurgia com incisões mínimas e com uso de anestésico adequado, a gente consegue mitigar a dor que vai surgir no pós-operatório, e se essa dor surgir, a gente tem analgésicos já prontos para que o paciente, se sentir a dor, pede analgesia e a gente consegue bloquear a dor logo no início do surgimento. E uma outra questão é na alimentação. Muitos pacientes têm uma certa sensibilidade com medicações anestésicos, e às vezes acordam da anestesia e da cirurgia um pouco enjoados. A gente tem medicação para controlar o enjoo, e quando o paciente começa a se alimentar, se esse enjoo persiste, a gente mantém a medicação. Mas é um risco do pós-operatório, é um enjoo, a náusea e eventualmente os vômitos. E esses são os principais riscos do intraoperatório e do pós-operatório imediato. Depois que o paciente foi de alta, a gente já considera aí, então, os riscos pós-operatórios tardios. Então, o paciente vai de alta normalmente já no dia seguinte da cirurgia ou muitas vezes depois de 2 dias. Quando o paciente chegou em casa, até o momento em que ele volta no consultório, continua fazendo suas consultas de retorno, a gente tem que estar monitorizando como vai ser a alimentação, a progressão da dieta, e os principais riscos nesse momento são relacionados à alimentação. Esse paciente ele precisa ser monitorizado quanto às suas vitaminas, quanto ao seu aspecto nutricional, sobre a sua massa muscular, sobre a sua perda de peso. Então o risco do pós-operatório tardio é o paciente não perder peso adequadamente, ou o paciente perder muita massa muscular, o paciente ter alguma deficiência nutricional que a gente precisa repor. Esses riscos de pós-operatório tardio são riscos pequenos, são riscos que são facilmente mitigados com o retorno regular e a monitorização dos exames laboratoriais. Existe ainda um outro risco pós-operatório tardio relacionado com o fato da gente ter feito a cirurgia, ter entrado na cavidade abdominal. Toda vez que a gente mexe na barriga por qualquer motivo, seja pela cirurgia bariátrica, ou seja por uma diverticulite, hérnia, apendicite, cirurgia de vesícula, a gente causa algumas cicatrizes dentro da barriga, naquelas áreas em que o intestino forma algumas aderências ou bridas. Então existe um risco pós-operatório tardio de o intestino fazer alguma aderência. Isso pode dar dor, pode dar cólica, eventualmente pode até dar uma obstrução intestinal. Esse risco é muito baixo, ele não é necessariamente relacionado com a cirurgia bariátrica, mas com qualquer tipo de cirurgia abdominal. A gente sabe desse risco e, ao aparecimento de qualquer sintoma que nos chame a atenção para esse diagnóstico, prontamente a gente atende o paciente, vai para o pronto-socorro ou, eventualmente, até pode ser necessário uma cirurgia para soltar aquelas aderências, aquelas bridas. Além das bridas que estão relacionadas a qualquer tipo de cirurgia, a cirurgia bariátrica, especificamente o bypass, que a gente faz um desvio intestinal, precisa ser feito tecnicamente muito adequado um fechamento das brechas do intestino. Isso a gente faz em todos os procedimentos como base da técnica. Porém, existem alguns cirurgiões que optam por não fechar, ou pela dificuldade técnica, ou porque acham que não é necessário o fechamento dessas brechas do intestino. Porém, no pós-operatório tardio, essas brechas do intestino, elas podem haver uma passagem de um intestino, uma rotação do intestino por dentro dessa brecha. Isso é o que a gente chama de hérnia interna, ou uma hérnia de Petersen. Quando o paciente tem uma dor e uma obstrução intestinal importante num pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica, um dos diagnósticos principais que a gente deve pensar é exatamente nessa
nessa questão da hérnia interna ou da hérnia de Petersen. Isso não ocorre se é uma cirurgia que foi tecnicamente feita adequadamente. Porém, se aparecem esses sintomas, é uma coisa que a gente deve pensar como diagnóstico diferencial. Então, quando a gente fala de obesidade e cirurgia bariátrica, a conclusão é que existem vários tipos de risco. Os riscos de fazer a cirurgia e os riscos de não fazer a cirurgia. E aqueles riscos de fazer a cirurgia quando ela não é bem indicada. Pensando em todas essas questões, a gente trata dos riscos exatamente para o paciente se conscientizar, saber e estar de acordo com o que é a melhor opção para ele. No fim do dia, se você optou por fazer a sua cirurgia, você deve buscar uma equipe que você confia. E você deve saber que o seu cirurgião vai estar sempre do seu lado, independente de qual foi a opção terapêutica que você fez. Se você gostou desse vídeo, se ele foi interessante, respondeu às suas dúvidas, dê um like e mande seus comentários aí no canal.